Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de fazer o resumo da segunda temporada de Rei Lobo, a série da Netflix, que infelizmente foi cancelada na segunda temporada, então não vai ter resumo da terceira temporada. E antes do vídeo começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Trabalhar com internet tem que ter dom. Infelizmente não vai ter continuação, e esse vai ser o fim de Rei Lobo, apesar de que não é um final. Então, no final da primeira temporada, a gente tinha visto o Drew encontrando seu irmão, Trent. Então, nesse começo da temporada, o Drew está atrás de seu irmão. Então, o Drew Ferran está aprendendo a ser rei, porque ele está destinado a ser o rei de Ocidentália. Então, nós vemos o príncipe Lucas, o príncipe Leonino, sequestrando a Gretchen, a Raposídia. Então, de novo, a Gretchen vai ser sequestrada. Que meu nome é Drew Ferran. Eu sou filho do Ergar, o lobo, e o rei legítimo de Ocidentália. Então, no último minuto, um dos guardas do príncipe Lucas é morto. Então, o Hector faz necromancia. O Hector, que é o arcanista. O Hector faz necromancia naquele guarda morto para descobrir onde está a Gretchen. Então, o rei jumento, sim, que não é rei lobo, é rei jumento, pisa no círculo de necromancia, então ele desfaz o feitiço e liberta o zumbi. Eles vão pegar a estrada Talsta. Se a gente correr... Eu não aguento burrice, eu não aguento gente burra, pelo amor de Deus. Quem for burro não me siga. Então, em Brackenhome, todos se transformam em animais, né? Então essa série basicamente são adolescentes que se transformam em animais. Eles poderiam muito bem estudar na Monster High, ou até estudar na escola da Wandinha, Nevermore. Então nós vemos o Lord Van Cascan, que é o Lord Rato. Ele é irmão do Lord que matou a mãe do Drew Ferran. Ele está trabalhando junto com o Príncipe Lucas, e ele está levando a carruagem, e está levando a Gretchen. A Gretchen, a Raposídia, agora finalmente ela está aprendendo a usar os seus poderes de Raposídia. Então ela consegue fugir da carruagem do Príncipe Lucas. Só que no último momento ela é presa pelo Lord Van Cascan. Os poderes de Raposídia basicamente é correr muito rápido, né? Porque as raposas são rápidas. Então o Drew Ferran e a Lady Whitley, que é a filha do Duke Bergen, e ela é uma Ursídia, encontram a Baba Corga, enquanto eles estavam fugindo. Então nós vemos o Vincent, que é o irmão do Hector, o arcanista. Ele é um javali. Ele descobre que o Hector está fazendo necromancia, e ele ameaça contar, porque se ele for descoberto, ele pode ser morto, porque a necromancia é proibida. O Hector usa o arcano para falar com seu pai, que já foi de arrasto. Então nós vemos o Conde Kessler. Ele é conhecido por fazer vilarejos inteiros desaparecer. O Conde Kessler é um homem bode. O Drew e a Whitley, na sua fuga depois de passar pela Baba Corga, eles encontram o Conde Kessler. Ele está no que parece ser uma igreja. Então as pessoas da igreja sofrem controle mental do Barão, que é um aliado do Conde Kessler. Então, voltando pro Vincent, nós vemos o Vincent brigando com o Hector. Então ele sofre uma queda e vai de arrasto. Essa cena tinha na primeira temporada Lord Van Cascan sofrendo uma queda parecida com a do Vincent. O Lord Van Cascan sobreviveu, só que o Vincent não sobreviveu. O Lord Van Cascan estava transformado em rato e ele conseguiu sobreviver à queda. Só que o Vincent não pensou em se transformar em javali. Se ele tivesse se transformado, ele poderia ter sobrevivido. Então nós vemos o Conde Kessler pondo fogo na igreja. Então o Drew Ferran tem que evacuar todas as pessoas da igreja, junto com a Lady Whitley. Então nós vemos o Vega, que é o tubarão, o Duke Bergen, o urso, indo até o Rei Leopold, junto com o Servídeo. O Rei Leopold é o Felinídeo. Então o Servídeo cai nas provocações do Rei Leopold, e ele é morto por ele. Então ele vai de arrasto. Então nós vemos o grupo indo até os Equídeos. Os Equídeos são os homens-cavalo. O Lord Conrad é o líder dos Equídeos. E os Equídeos vivem no meio da água, porque tem aquela característica dos cavalos, que os cavalos gostam de água. Então o Lord Conrad desafia o Drew a uma corrida. Ele diz que o Verger, que é o pai do Drew Ferran, tinha participado dessa corrida também. O Lord Conrad deixa o Drew vencer. Então nós vemos o Hector sendo assombrado pelo fantasma do Vincent. Então o Príncipe Lucas está aliado com o Lord Conrad, o líder dos Equídeos. Então nós vemos o Bergen, o Duque, que é o urso, planejando derrubar a fortaleza do Leopold. Sabe por quê? Eu uso uma faca.
Rei Leão. Então as Leotropas chegam pelo mar até os Equídeos. Então o Duque Bergan vai à guerra contra as Leotropas junto com todos os seus homens. Então aqui começa a guerra dos ursos contra as Leotropas. Nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer. Mas é assim, né? Vamos orar. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena, mas está na mão de Deus. Então nós vemos um novo aliado do Príncipe Lucas, o Lord Onyx, que é um Homem-Pantera. Então nós vemos que o Trent, o irmão do Drew Ferran, está aliado ao Príncipe Lucas também. O Lord Onyx é o primo do Príncipe Lucas, e ele ordena que o Trent mate o Drew, mas ele não consegue, porque eles são irmãos. Então o Lucas dá uma flechada no Trent, tentando acertar o Drew. Então o Trent quase cai nessa queda, mas ele é salvo pelo Drew. Então o Príncipe Lucas mira na Gretchen. E quando ele mira na Gretchen, o Brogan vai defender ela, se colocando na frente dela. Então o Brogan morre. O Brogan é um filho do Duque Bergan e ele vai de arrasto. Essa cena foi bem patética porque ele só levou uma flechada e já caiu morto. Na verdade, tanto a morte do Brogan quanto a morte do Vincent foram patéticas. Ridículo, tá passando vergonha, vexame. Os dois morreram muito facilmente. E o Brogan era um personagem que tinha muito potencial, porque ele parecia que ele agia mais do que o Drew, que é o protagonista. Então o Drew consegue salvar o Trent da queda, e nós vemos a Rainha de Ocidentália descobrindo que o Hector usou necromancia. Então ela promete pra ele que ele nunca mais vai usar, porque ela passou 16 anos vítima de magia negra. Então nós vemos o Bergan e o Rei Leopold lutando. Então essa é a chance do Duque Bergan vingar a morte do seu filho. Sou bandido, tenho arma, cheiro maconha e fumo pó. Então nós vemos o Lord Van Cascan transformando o Brogan em um zumbi. Sim, o corpo do Brogan nem esfriou direito e ele já foi transformado num zumbi. Então nós vemos a Lady Whitley descobrindo que seu irmão, o Brogan, foi de arrasto. Então ela começa a chorar. Você sabia que o Brogan tinha morrido e não disse nada? Que ridículo, como assim? Não tô entendendo. Cadê o hambúrguer desse lanche? Então, no último episódio da temporada, a gente vê o Drew assinando um termo para entregar a coroa ao Lord Van Cascan. Só que esse termo pega fogo, porque todo lugar começa a incendiar. Então, no meio do incêndio, o Drew Ferran consegue escapar das algemas, cortando a própria mão. Então, a algema estava prendendo as duas mãos dele. Ele corta uma e consegue se livrar. Então, nós vemos o Príncipe Lucas matando o seu pai, o Rei Leopold. Então, o rei vai de arrasto. Agora! Lucas, meu filho! Não! Agora o rei é o Príncipe Lucas. Então nós vemos o Lord Van Cascan colocando um monte de zumbis contra o Drew. Mas o Drew consegue colocar todos eles contra o Lord Van Cascan. Então o Drew é encurralado por esses zumbis e ele se joga do precipício. E no último segundo ele é salvo por uma ave. E estava sendo controlada pelo Hector, o amigo arcanista dele. Então essa ave leva o Drew até um navio. Nesse navio a gente vê o Conde Kessler. Então a segunda temporada termina com o Conde Kessler, o Homem-Bode, dizendo que ele quer usar o Drew contra o Império das Leotropas. E no último segundo a gente vê o Lord Van Cascan estava vivo. Então não sei como ele escapou dos zumbis e ele conseguiu sobreviver. Então assim terminou a segunda temporada de Rei Lobo. E infelizmente não vai ter a terceira temporada. Então esse é o último resumo da série, porque não tem mais o que resumir. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like. Trabalhar com internet tem que ter dó. Não esqueça de comentar qualquer coisa sobre o vídeo não flopar. Por favor. E não esqueça de hypar o vídeo para fortalecer o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!